O Evangelho de João, e hoje vamos pensar nesse texto de João 1,14, mas combinado com 1 Timóteo 3,16. O mistério da encarnação da palavra, do Logos. E aí, esse texto nós já vimos, de João 1,14, mas vamos ver o próximo versículo, porque essa versão, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Esse é na versão Almeida, Revista e Atualizada, ARA. Mas na NVI, Nova Versão Internacional, está assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Para começar, eu gostaria de perguntar aos irmãos, quem se lembra qual é a diferença entre nós e Jesus, no que diz respeito à criação? Quem se lembra? Que nós fomos criados. Jesus foi gerado. E vocês estão vendo aí que diz unigênito. O único que foi gerado de Deus. Isso já faz uma grande diferença no que nós vamos pensar nesta noite. Agora, esse texto de 1 Timóteo 3,16, eu busquei ele em outras versões, porque é importante, quando você ler um versículo, você compará-lo com outras versões. Porque muitas versões estão condicionadas a um tipo de tradução, um tipo de tradutor, até mesmo a um tipo de linha teológica, por incrível que pareça. Então, é importante você comparar diversas versões, porque a Bíblia foi escrita no original hebraico, aramaico ou no grego. E aí, cada um desses idiomas tem uma maneira diferente da gente compreender. E quando ele é traduzido, então depende muito do viés teológico, da direção teológica do tradutor, ou do grupo que traduziu. Por isso que é bom a gente comparar as versões. Uma pessoa uma vez pegou uma Bíblia na linguagem de hoje e falou: olha, o crente pode beber cerveja assim, porque aqui está dizendo aqui, beba cerveja. Na linguagem de hoje fala isso, entendeu? Fala bebida forte, ao invés de falar bebida forte, fala cerveja. Então, quem foi traduzir já quis dar uma puxadinha para a sardinha deles aí, não é? E se você pegar, por exemplo, uma Bíblia contemporânea, que é produzida pela linha gay, então você vai ver muita coisa ali sendo traduzida de acordo com a linha ideológica deles. Então, é muito importante você fazer uma comparação entre as versões. Então, novamente, 1 Timóteo 3,16, na ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida. Nós temos aí o que acabamos de ler. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual é esse mistério? Tem 2 pontinhos aí, né? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Já a versão ARA, que é Almeida, Revista e Atualizada, evidentemente, grande é o mistério da piedade.
Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, aí vocês veem que espírito já é minúsculo. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Na versão King James Almeida, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Você vê que nas outras versões dizem, está escrito piedade. As outras versões dizem piedade. Mas, aqui agora, na King James, já diz, sem dúvida grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, aí você encontra o Espírito como sendo o Espírito Santo, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Existe uma versão chamada O Livro. Eu gostei muito dessa tradução que eles fizeram aqui. Eu achei que eles foram assim, bem fiéis àquilo que o original quer dizer. E, com efeito, é uma profunda verdade que a nossa fé revela. Legal, né? Eu gostei dessa versão deles. Cristo veio à terra. Vocês veem que nas outras dizem Deus se manifestou em carne? Aqui ele já diz, Cristo veio à terra como homem. Recebeu o testemunho do Espírito. E outras versões dizem, foi justificado no Espírito. Recebeu o testemunho do Espírito em como era justo. Sensacional, gostei. Foi contemplado pelos anjos. Foi anunciado entre as nações. Foi acreditado no mundo. Talvez a palavra acreditado não ficasse tão boa como crido. E recebido na glória. Então, interligando, meus irmãos, esses dois versículos, vocês veem que eles têm a ver um com o outro, porque João está falando de quando a palavra se tornou carne, a palavra se encarnou, ou o Logos se encarnou. O que aconteceu? E aí Paulo, agora, em 1 Timóteo, está dizendo de que modo que isso aconteceu e qual foi a abrangência dessa encarnação da palavra. Neste momento eu quero me ater mais à questão da palavra mistério, porque Paulo diz, grande é o mistério da fé. Por que mistério? Então a gente vai se deter um pouco nisso. Eu gostaria de salientar que a questão você entender certas palavras da Bíblia depende muito de qual é a sua linha religiosa, a sua linha filosófica, ou vamos dizer, qual é a sua ótica cristã? Como é que você vê as coisas? De onde você recebeu informações para que você tenha a fé que você tem? Porque essa é uma questão que muitas pessoas pautam sua vida religiosa, sua fé, naquilo que alguém disse, naquilo que elas aprenderam em determinado lugar. Mas elas não pautam sua fé no que a Bíblia diz. E esse é um risco muito grande na nossa vida. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente compreender um pouco mais essa questão aí de fé. Irmãos vão tendo paciência comigo, que eu estou me curando aí de uma gripe. Mas aí, não tem como eu tirar o microfone aqui para tossir. Só um momentinho, irmãos. Muito bem. Porque depende
qual é a sua ótica, ou vamos dizer, quais são os óculos que você está usando para lidar com a vida cristã? Você pegou os óculos de quem? Porque depende qual é a ótica que você está lendo. A Bíblia, aliás, Jesus perguntou, o que está escrito, como lês? E Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? A gente precisa estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia mesma diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Nós precisamos ser como os bereanos. Os bereanos examinavam na Bíblia se aquilo que Paulo e os seus companheiros diziam estavam de acordo com o que as Escrituras diziam. Precisamos ter cuidado com o que a gente ouve por aí. Porque existem muitos jargões que são ditos, e esses jargões se tornam, às vezes, verdade para muitas pessoas. E há quem esteja se enveredando por aí, por este caminho. Então, essa palavra, por exemplo, mistério, que a gente está abordando hoje, o mistério da encarnação. Mistério da encarnação. Vamos entender primeiro o que significa essa palavra mistério. Para ser bem objetivo com os irmãos, não é uma coisa misteriosa. Sabe o que significa mistério? Segredo. O original, lá como João, como Paulo escreveu, é segredo. Paulo, quando falou mistério, estava dizendo segredo. Quando João falou mistério, segredo. Nesse caso aqui, da encarnação do Verbo. Um segredo que Deus tinha guardado durante muito tempo e que ele agora resolveu dizer qual era esse segredo. E vamos ler alguns textos que nos apontam para isso. Só que eu queria que o lugar onde estiver escrito mistério, os irmãos lessem segredo. E eu vou fazer isso agora, tá? Nos textos que nós vamos ler. Por exemplo, Colossenses 1, 26. O segredo que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Por que eu estou falando isso? Você vai num lugar e alguém fala, irmão, isso aí é um mistério. Aí fica parecendo uma coisa misteriosa, algo assim, não é que é uma propriedade de alguém que teve aquela revelação e que está falando em mistério. Mas aqui não, aqui o significado da palavra mistério na Bíblia, eu não estou falando o termo dicionarizado, na Bíblia é segredo. O segredo que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Para quem que esse segredo foi manifesto? Para são os santos. Quem são os santos? Os crentes. A palavra santo significa separado. Aqueles que foram separados por Deus e para Deus, para o serviço a Deus. Em Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste segredo entre os gentios. Que segredo é? Está aí. Cristo em vós. Olha só, que mistério que é. O mistério é esse. Cristo em vós. Esperança da glória. Anteriormente disse que foi manifesto aos seus santos, não é? Aos crentes. Efésios 3:3. E como por revelação me foi manifestado o segredo, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Por que isso, para nós, não é tanta novidade? Porque nós somos gentios, nós não somos judeus.
Para os judeus, a exclusividade do conhecimento de Deus era deles. Os gentios não podiam conhecer Deus, porque eles eram considerados como combustíveis do inferno. Como assim, gentio? E foi uma luta muito grande para a igreja de Jerusalém, para a igreja dos judeus espalhada pelo mundo, essa igreja, para que aceitasse que os gentios podiam ser salvos. Que nós podíamos ser salvos, para ele nós não podíamos. Então Paulo fala, peraí, gente, esse foi um segredo que Deus manteve com ele, mas que agora ele nos revelou. Cristo em vós, porque ele está escrevendo aos Colossenses, não é? Em Efésios 3:4, assim, agora é os Efésios, né? 3:4, assim quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o segredo de Cristo. Segredo, o mistério de Cristo. Efésios 3:5, esse segredo não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, para que esse segredo a respeito da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo, e que isso é extensivo a nós, isso ficou sem o conhecimento das pessoas, não conseguiam entender. Mas agora Paulo diz, olha, foi revelado. Efésios 3:6, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Para nós isso é a coisa mais natural, que a gente seja crente, que a gente crê em Jesus, que a gente seja salvo, que a gente seja da igreja. Para eles lá não era, não. Vocês sabiam que Pedro foi levado à comissão de disciplina da igreja? Contextualizando, né? Foi levado à comissão de disciplina da igreja porque foi na casa de Cornélio? Vocês podem ler o capítulo 11 de Atos lá, Pedro passou apuro. Chamaram Pedro no canto lá e disseram, você entrou na casa de uma pessoa que não era judia e comeu com ela. Olha só. Então, este segredo foi oculto, mas que agora foi revelado e que a gente pode ser salvo também, não é só o judeu que pode ser salvo. Efésios 3:9. E revelar a todos qual é a dispensação deste segredo, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Não é interessante isso, né? Que esse segredo tenha sido mantido oculto e que agora ele foi revelado. Então é muito importante que a gente estude a palavra, prestando atenção no que está escrito, e daí a questão da encarnação de Cristo, da palavra se tornar carne, ser um segredo que foi revelado para todos nós. Agora, o que acontece sobre João 1,14, quando a gente pensa nesse texto que João diz, e o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, ou a palavra encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade, né? Como a glória do unigênito do Pai. Vamos pontuar aqui duas verdades que nós temos neste assunto, para que a gente possa caminhar um pouco mais, compreendendo essa questão cristológica que é chamada aí. Veja só. Primeiro,
Qual é o mistério, o segredo da encarnação do Verbo, da palavra? Primeiro, o mistério ou o segredo de o Verbo se fazer. Não é o que está escrito? E o Verbo se fez. Vocês tinham prestado atenção nisso? Não foi alguém que o fez, mas ele mesmo se fez. O Verbo se fez. Foi uma opção dele próprio. Ele podia não ter aceitado. Foi uma decisão que ele tomou de se fazer carne. Ele entregou voluntariamente a vida dele para a nossa salvação. Foi uma entrega voluntária. Além de se fazer carne, ele voluntariamente entrega a vida dele. Ele não foi obrigado a fazer isto. Em João 10, 18, Jesus diz o seguinte: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Foi um mandamento do Pai que ele decidiu obedecer. Não foi algo de imposição para ele. Eu queria que os irmãos entendessem a decisão voluntária de Jesus de vir nos salvar, de dar a vida dele por nós. Eu estava pensando, meu Deus, ele podia ter desistido. Ele disse que se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos para salvá-lo. Na quinta-feira agora, eu vou entrar mais detalhadamente no culto de oração sobre quando, lá em 1 Timóteo 3,16, diz, foi contemplado pelos anjos. Como assim contemplado pelos anjos? Esse mistério, esse segredo da encarnação de Jesus, esse segredo foi contemplado, a encarnação de Jesus foi contemplada pelos anjos. O que é isso? Então nós vamos trabalhar na quinta-feira, próxima quinta-feira, e talvez 2 quintas-feiras, não sei quantas, mas sobre a questão de o que é ter sido contemplado pelos anjos. Qual foi o papel dos anjos na encarnação de Jesus? Então foi muita coisa envolvida, muita movimentação, muita ação divina para que isso acontecesse. Certamente Satanás, se pudesse impedir, tê-lo-ia feito, mas não pôde impedir. Tanto que ele tentou matar Jesus já no nascimento, quando Herodes manda matar todas as crianças. Então foi uma guerra, uma batalha. Quem já leu aquele livro, Este Mundo Tenebroso, tem mais ou menos uma dimensão do que acontece nas regiões celestiais e todas as batalhas espirituais que existem ao nosso redor, para que a gente não seja crente, para que a gente não siga Jesus, para que a gente não tenha uma vida com Deus e para que o reino de Deus não prevaleça. É uma batalha muito grande. Então, eu fico pensando, ali na cruz, Jesus poderia ter evitado isso, mas não o fez. Eu estava imaginando que Jesus ficou desde 9 da manhã até 3 da tarde. Os irmãos que forem a Israel comigo, eu vou fazer uma coisa com vocês lá. Mas eu tenho que falar, porque a gente fala assim, depois a pessoa fica muito curiosa, não é? Eu vou ver quanto tempo você vai conseguir ficar com os braços abertos lá em frente ao Calvário, durante a celebração da ceia do Senhor. Eu já fiz isso, irmãos. Você não consegue ficar muito tempo. Jesus ficou 6 horas. Ali, sem ter apoio.
E eu fico pensando em que ele ali estava incluindo a cada um de nós. Quando ele pensou em Joselito, ele pensou em todos os pecados do Joselito. Aquele outro. Meu Deus, ele pagando tudo, está pago, está pago, está pago. Até que ele falou as últimas palavras dele: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, olha, incluir todo mundo. Está todo mundo incluído agora, todos os pecados. Como diz lá em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali ele estava incluindo os nossos pecados, o pecado de quem vai nascer ainda. E se vocês querem mais, os pecados de todas as pessoas do passado também. O estar consumado é a inclusão do passado, do presente e do futuro. Então esse mistério, esse segredo da encarnação de Cristo, com essa finalidade, e ele pensar ali no pecado, no nome de cada um de nós, passar pela mente, pela inclusão, naquele momento sacrificial, cada pecado de cada um de nós, de todos os tempos, ele voluntariamente deu a vida dele com esse propósito. Foi uma decisão que é chamada de quenótica. Está em Filipenses 2,7, que Jesus a si mesmo se esvaziou. É chamada de kenosis, ou kenosis. E essa kenosis significa esvaziamento. Não é uma coisa qualquer, irmãos. Ele teve que decidir naquele momento, na encarnação dele, que ele não iria usar durante a vida terrena dele, ele não iria usar a prerrogativa de ser Deus. Ele iria usar somente a prerrogativa de ser homem. E durante a vida dele na terra, viver como homem. Porque senão ele não poderia nos salvar. Se num momento ele pudesse agir como Deus e no outro como homem, como isso é ensinado e todos nós aprendemos, e muitas linhas teológicas falam isso, então estaria em voga, ou poderia ser aceita, a ideia de uma corrente teológica chamada docetismo, que dizia que Jesus parecia que era, mas não era. Parecia que estava sofrendo, mas não estava. Parecia que era homem, mas não era. Não, Jesus, para nos salvar, ele precisava se tornar carne. E ele se esvaziou da condição divina. Não que em algum momento ele tivesse deixado de ser Deus. É igual uma autoridade, que ela é autoridade, mas ela não está agindo com os seus direitos de autoridade. Poderia usar a qualquer momento, mas ela não quis usar. É nesse sentido. Durante toda a vida dele, Jesus não quis usar a prerrogativa de ser Deus. Outras versões aí, a palavra esvaziou está aniquilou-se. Veio na sua Bíblia, se não está. Algumas Bíblias têm essa versão, aniquilou-se. Imagina, é como se fosse uma amputação, uma coisa assim. A amputação do direito, não o de ser, mas o direito de ser. Aniquilou-se. Vê se tem alguma Bíblia que tem aí. Aniquilou-se a si mesmo. Uma versão aí tem? Alguma versão aí que tem? Mas aniquilou-se a si mesmo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo. Alguma versão aí? Não. Mas tem, viu? As versões antigas tinham. Então foi uma decisão dele. E aí, continuando no versículo 7, ele tomou a forma de servo. Ele não quis usar o direito de ser
Senhor. Ele não usou daquela prerrogativa de dizer: você sabe com quem está falando? Para evocar para si um respeito. Quando ele falou para a mulher samaritana: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber? Se você soubesse quem eu sou, você iria pedir uma bênção muito maior. Mas o direito de ser respeitado, ele não evocou esse direito. De ser tratado como Deus, ele não evocou. No versículo 8, ele continua se esvaziando, diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como eu já falei, a trucidação do Calvário. 6 horas pendurados sem ter onde apoiar, o apoio sendo escravos. Aquela historiazinha que coloca um apoio de suporte que vocês veem nos filmes, que não existiu não. Outra coisa, aquela roupinha, aquele paninho que coloca na frente dele, ele estava despido, com as suas genitálias expostas ali. Era para envergonhar mesmo, para humilhar mesmo, para arrasar a pessoa. Foi pregado na palma da mão? Não foi no pulso. Então, foi um momento trucidante, aquele ali do Calvário, que ele se esvazia, toma a forma de servo, e na condição de servo, não de senhor, mas de servo, ele morre na cruz. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, não está projetado aí, mas vai dizer que ele se tornou pecado por nós. Se tornou pecado por nós. Então é um esvaziamento completo em que ele assume a forma até de maldito. Também não está projetado aí, mas em Gálatas 3:3 diz: Cristo nos livrou da maldição da lei, tornando-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meu irmão, pensar que o Deus eterno se submete a uma condição dessa, de se tornar não somente amaldiçoado, mas Ele próprio pegar a nossa maldição, pagar a nossa maldição, se tornar um maldito por nós. É por isso que é um mistério isso aí. É um segredo que esteve revelado, dele se tornar carne para se revelar a nós. Aquele que é o Criador se torna como uma criatura. Vem morar, que fala, e habitou entre nós. Este vai ser um dos pontos que eu vou abordar mais à frente. Vimos a sua glória. Vai ser um outro ponto. Cheio de graça, outro ponto. Cheio de verdade, outro ponto. Como a glória do unigênito Pai, outro ponto. Nós temos muito trabalho para entender dentro desse texto de João 1,14. A gente fica assim, deslumbrado, extasiado, impactado mesmo com a revelação deste versículo, como ficamos com a revelação de João 1,12, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que nós pregamos durante 2 domingos. Só um momentinho, irmãos. Desculpe. O microfone de lapela tem essas desvantagens, né? Muito bem. Essa questão, irmãos, da encarnação do Verbo, do Logos, foi algo que foi trabalhado ao longo da história. No final do 1º século, quando João escreve o livro, que o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90. Como eu já disse, a igreja enfrentava assim, muita batalha, já havia muita heresia que estava
começando a assolar a igreja. João teve que escrever para corrigir. E isso, meus irmãos, perdurou por muitos anos. A igreja precisou muitas vezes fazer reuniões, concílios, chamados concílios, para tratar de assuntos cristológicos. Houve um concílio, por exemplo, que foi para tratar sobre se Maria era mãe de Jesus ou mãe de Deus. Porque a coisa estava se enveredando por esse lado aí, que Maria foi mãe de Deus. Então, houve muitos concílios que foram realizados. Por exemplo, o concílio de Nicéia, 325. Eu acho que eu passei isso para vocês aí, não, pessoal? Será que eu não passei, não? Sim. Concílio de Nicéia, 325. Nesse concílio, foi o concílio assim que o imperador Constantino convocou todos os líderes e falou: gente, está uma bagunça muito grande, cada um de vocês está dizendo uma coisa. Venham cá, vamos chegar a um denominador comum. E o próprio imperador presidiu esse concílio. E foi daí que saiu, em tese, oficializada a ideia de que a igreja cristã era a igreja de todos. A religião cristã seria a religião oficial. Mas o principal motivo foi por causa das divergências cristológicas que havia. Falou: gente, a gente precisa chegar a um consenso comum. Aí, 56 anos depois, em 381, o concílio de Constantinopla. Aí, quando foi 50 anos depois, em 431, o concílio de Éfeso. Por quê? As coisas começavam a tomar rumos diferentes. Eles falavam: gente, precisamos voltar, como tivemos aqui, precisamos voltar ao Evangelho, vamos voltar à Bíblia, gente. Então, o concílio de Calcedônia, 20 anos depois foi o primeiro concílio de Calcedônia, depois teve o segundo concílio de Calcedônia, que foi em 553, 102 anos depois. O terceiro concílio de Calcedônia, em 681, 128 anos depois. De Constantinopla, Constantinopla. O Constantinopla 3, 681, 128 anos depois. E depois o concílio de Nicéia 2, em 787, 106 anos após o concílio de Constantinopla. Então vocês veem que a igreja sempre precisou de chamar o povo para a verdade, para a Bíblia. Vamos definir. Vamos ver o que a gente crê. É por isso que Paulo fala assim: examinai-vos se permaneceis na fé. A gente precisa perguntar: a vida que eu estou levando é a vida de acordo com a palavra? Ou estou me desviando, seguindo algum pregador televisivo aí? Porque muitas pessoas começam a desenvolver sua teologia a partir de um determinado pregador, do que ele disse. Mas a gente precisa voltar para a palavra, estudar a palavra. E é por isso que estamos com esse curso colocando aqui para os irmãos. A gente precisa crescer, entender até a história do cristianismo, para a gente ver que muitas heresias que existem por aí já foram debatidas em muitos desses concílios. E depois começaram a ser realizadas as convenções, que a gente tem, por exemplo, as convenções anuais, né, da Convenção Batista, que são tratados, no último, por exemplo, aqui, o posicionamento que foi tomado lá em Recife, sobre a questão de ideologia de gênero, né? O que é uma família, o que é o homem, o que é a mulher, o que é o casamento. Precisou ser tomado, porque a coisa começa a desviar, tomar outros rumos. E nós, como igreja aqui, a gente precisa voltar para a palavra, voltar para o Verbo encarnado, aquele que se fez carne, que habitou entre nós, e que a gente viu a sua glória, que a gente viu a sua verdade, que a gente viu a sua graça. Quando eu falar sobre viu a sua glória, eu vou trazer umas novidades para os irmãos aqui, e eu acredito que vão
nos ajudar muito sobre essa visão da glória. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Segundo, o primeiro que nós vimos aqui sobre a encarnação da palavra, vimos que foi uma decisão dele. Ele quis se tornar carne sem imposição. Ele decidiu isso. Jesus decidiu fazer isso. Abrir mão da sua glória para poder vir até nós. E aí, se os irmãos voltarem lá a Filipenses, que eu não precisa projetar agora, Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi semelhante aos homens, e obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, até o inferno tem que se curvar, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda língua, obrigado irmão, toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo diz, de sorte que haja em vós. O quê? A gente abrir mão da prepotência da gente. A gente abrir mão do orgulho da gente. Abrir mão de quem eu sou. No sentido de querer impor aos outros, humilhar os outros. A gente poder descer ao nível das pessoas. Poder compreender as pessoas. Conhecer a história das pessoas. Cadê a Ana, a Carolina, está ali, o Henrique. Quando vocês tiverem oportunidade, perguntem para a Ana como foi a gestação do Henrique. Do que aconteceu, do Henrique, do Benício, do Ben. Pergunte para a Ana como foi a gestação do Benício. O que aconteceu no nascimento dessa criança. A gente precisa compreender a realidade das crianças hoje. Aí, Ana, quando eu vi que ele estava andando aqui, eu falei, eu conheço o Benício, né? Eu sei da história dele, eu compreendo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas esse pai, essa mãe, não é? Não dá exemplo para essa criança? Você precisa conhecer a história dessa criança. A gente precisa conhecer a história um do outro, para a gente se compreender melhor. Eram gêmeos, né, Ana? E um morreu no ventre. Foi uma luta muito grande. Essa criança perdeu o irmão no ventre da mãe. Então, converse com ela. Eu não posso entrar, você não me autorizou, não perguntei para você se podia falar certas coisas aqui, mas converse com ela. Vocês vão amar ainda mais esse casal. Vocês vão amar ainda mais o Ben. E esse outro aí é menino ou menina, Ana? A menina? Eita, o Ben vai ter uma irmãzinha. Irmãos, a gente precisa conhecer uns aos outros. Foi isso que Deus fez. Deus veio habitar entre nós. Para nos conhecer de perto, para dali Ele nos resgatar. É o próximo ponto agora que nós vamos ver. O Verbo se fez humano para salvar a humanidade perdida. Olha o que Paulo diz. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A gente não se concentra nisso. Voltamos a dizer que as pessoas estão concentradas em bênçãos materiais. O principal alvo de Jesus ter se encarnado foi para nos salvar. Ele se tornou humano para dessa condição humana poder nos levar para a condição dele.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí é que entra a decisão de cada um de nós dizer isto que Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Se você, meu irmão, minha irmã, puder dizer eu sou o principal pecador, você não tem ideia de o quanto a graça de Deus vai alcançar a sua vida. O grande problema é que a gente muitas vezes só olha o pecado dos outros, né? Davi disse que eu somente pequei e fiz mal aos teus olhos, para que sejas justo quando julgares. Se cada um de nós começasse a dizer, eu pequei, ao invés da gente olhar o pecado do outro, o defeito do outro, e a gente tomar posições de dizer, eu preciso da salvação. Deixa eu contar um lance que aconteceu aqui com os americanos. Aquele outro americano mais forte, como era o nome dele? O Frank. O Frank veio aqui e falou aqui nos meus ouvidos, eu estou entregando minha vida a Jesus, eu quero ser da sua igreja. Eu pensei assim, o quê? Será que eu estou entendendo o inglês dele ou eu estou fazendo aqui uma tradução muito... Fiquei assim, como assim? Porque o Ed pregou sobre a gente se arrepender dos pecados, etc, etc, né? A condenação, o salário do pecado é a morte, etc. Aí no outro dia eu perguntei para ele, eu falei, ô Frank, o que você quis dizer com aquilo que você... O que você disse para mim? Eu falei, o que você disse para mim ali na frente? Ele falou, pastor, é porque eu reconheço que eu sou pecador. E eu estava tomando uma decisão ali de me arrepender dos meus pecados. E eu estava vindo ali à sua igreja nessa condição de pecador. Falei, meu Deus, que coisa, né? Que a gente precisava ter uma atitude assim. De reconhecer que a gente é pecador. Dizer como Paulo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, mas eu não vou condenar os outros, não. Eu sou o principal. Eu sou o maior pecador do mundo. Eu sou o maior pecador do mundo, do qual eu sou o principal. Estou na cabeça disso aí. E é muito importante nós compreendermos o objetivo do Verbo se tornar carne e de ter habitado entre nós. Porque o próprio Jesus diz, quando ele foi na casa de Zaqueu e que ele foi censurado por ter ido à casa de Zaqueu, o que ele disse? Que o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi o objetivo da encarnação, esse mistério, esse segredo de Deus, de salvar todo mundo. O judeu não podia aceitar isso nunca, que o gentio, um perdido, um combustível do inferno, pudesse ser salvo. E esse é um problema que às vezes a gente também faz, é um preconceito que a gente faz em relação àqueles que a gente acha que de repente não vão se converter, são tão ruins, são tão maus, que não vão se converter. Mas Jesus disse que veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele chegou a contar aquela história, né, das 100 ovelhas, né, que deixou as 99, foi buscar a centésima, estava perdida. Né, então é por aí. Em Efésios 2, 3 e 4, não está projetado aí, mas Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos reconciliou, nos chamou para si, nos salvou. Segundo os Coríntios 5,19 vai dizer isso também, que fomos reconciliados com Deus. Jesus Cristo procurou tirar essa barreira de separação que existia entre nós e Deus, para nos levar de volta para Deus. Isso é o mistério ou o segredo da encarnação do Verbo. E eu quero, meus irmãos, encerrar com essa colocação
essa frase de Paulo, esse versículo de Paulo aí, né, que a gente possa entender que quanto mais reconhecermos os nossos pecados, mais alcançados somos pela graça de Deus. E a gente precisa fazer isso na vida da gente. A gente precisa reconhecer os pecados, mas também não viver se martirizando por eles. Lembrando-nos de que o sangue de Jesus foi derramado para que a nossa consciência de pecado fosse limpa. Isso está em Hebreus 9:14, que vocês podem ler depois, que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de pecado e que a gente se apresente como o principal pecador. Deus, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça. Foi para isso que o Verbo deixou a glória dele lá. A palavra eterna deixou a glória dele e se tornou humano para me buscar na minha condição humana de perdido, de pecador. E aí, irmãos, nós vamos dar prosseguimento depois, porque nós chegamos só nessa primeira parte aí de que o Verbo se fez carne, não é? Tem ainda o habitou entre nós, tem ainda o vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, né? Tem o unigênito do Pai, para a gente refletir, e tem ainda o 2 Timóteo 3,16. Grande é esse mistério, que o mistério é grande, não é um mistério qualquer, não é um segredo qualquer, que ele está dizendo aí. E aí nós vamos, na quinta-feira, como eu disse, falar sobre como assim contemplado pelos anjos, o que é isso? E aí, próximo domingo, se Deus nos der a oportunidade, a gente dá prosseguimento aí nesta questão de habitou entre nós. Habitou entre nós. Ok? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Você reconhece que você é um pecador? Você precisa da graça de Deus? Você reconhece o quanto você tem falhado? E você gostaria de ter o perdão de Deus nesta noite? Eu acredito que todos nós temos esse sentimento, todos nós reconhecemos as nossas falhas, nossos pecados. E este é um momento que eu não vou fazer apelo, porque eu acredito que todos nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida e dizer: Deus, eu sou o principal pecador. Eu preciso da Tua glória, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia na minha vida.